O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Sim, a lei de Deus se resume no amor, você sabe disso. Os 10 mandamentos da lei de Deus, nós podemos separá-los em 2 partes. Os primeiros 4 mandamentos fazem referência ao nosso amor a Deus e os 6 mandamentos seguintes ao nosso amor para com o nosso semelhante. Portanto, a síntese, o resumo e eu poderia dizer o propósito, o objetivo da lei de Deus, sem dúvida é o amor. Existe uma relação muito profunda entre a graça de Deus, a sua lei e o amor. Você sabe que é possível para nossa natureza humana, carnal, pecaminosa, cumprir algum dos mandamentos da lei de Deus, mas manifestar o amor de Deus, isso só é possível quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós temos uma nova natureza, uma natureza espiritual. Sem perceber, nós vemos o cumprimento da lei como muitas vezes um meio de salvação. Mas a lei de Deus, é claro, não salva ninguém. Nós somos salvos, está escrito em toda a palavra de Deus, em especial nos conselhos, nas orientações do apóstolo Paulo. A salvação é unicamente por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. E o cumprimento, a obediência à lei é o resultado da salvação que essa maravilhosa graça produz. O cristão verdadeiro, ele é redimido pela graça e ele não pratica o mal contra o seu próximo. É por isso que Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. O grande problema de muitos cristãos hoje é que eles tentam cumprir a lei, mas não amam. Isso significa que nós cumprimos a lei para nos salvar sem a graça e o resultado, obviamente, que não é uma expressão real de amor. Toda a operação de resgate do ser humano está fundamentada no amor. Por isso, João diz, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Acredite nisso, o amor não é apenas a essência da religião, o amor é a própria essência de Deus. E nós nunca estamos tão próximos de Deus ou ainda mais próximos de Deus do que quando nós revelamos amor ao nosso semelhante. O cumprimento da lei não é algo comportamental, mas espiritual. Por isso nós cumprimos a lei quando nós temos uma vida cheia de amor ao nosso semelhante. Nós podemos ser dedicados cristãos, mas se não tivermos amor, não adianta nada. Tanto o cumprimento da lei como o amor são resultados da graça de Cristo se manifestando em nossa vida. Que essa bendita graça do Senhor Jesus Cristo possa ser abundante em mim e em você. Vamos orar? Louvamos-te, Senhor, por tua bendita graça que transforma o nosso coração e nos faz te amar e amar os nossos semelhantes e vivermos em harmonia com a tua santa lei. Louvamos-te por isso, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Oi, você está pronto aí para mais esse momentinho precioso com a palavra de Deus? Eu tenho certeza que essa nossa inclinação para Deus é resultado da própria obra de Deus em nós. A iniciativa é sempre do Senhor, é Ele quem nos chama. E eu parabenizo você por atender esse chamado bendito do Senhor. O texto está aqui, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Repito, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Sim, a lei de Deus se resume no amor, você sabe disso. Os 10 mandamentos da lei de Deus, nós podemos separá-los em 2 partes. Os primeiros 4 mandamentos fazem referência ao nosso amor a Deus e os 6 mandamentos seguintes ao nosso amor
para com o nosso semelhante. Portanto, a síntese, o resumo e eu poderia dizer o propósito, o objetivo da lei de Deus, sem dúvida, é o amor. Existe uma relação muito profunda entre a graça de Deus, a sua lei e o amor. Você sabe que é possível para nossa natureza humana, carnal, pecaminosa, cumprir algum dos mandamentos da lei de Deus, mas manifestar o amor de Deus, ou isso só é possível quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós temos uma nova natureza, uma natureza espiritual? Sem perceber, nós vemos o cumprimento da lei como muitas vezes um meio de salvação. Mas a lei de Deus, é claro, não salva ninguém. Nós somos salvos, está escrito em toda a palavra de Deus, em especial nos conselhos, nas orientações do apóstolo Paulo. A salvação é unicamente por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. E o cumprimento, a obediência à lei é o resultado da salvação que essa maravilhosa graça produz. O cristão verdadeiro, ele é redimido pela graça e ele não pratica o mal contra o seu próximo. É por isso que Paulo diz que o cumprimento da lei é o amor. O grande problema de muitos cristãos hoje é que eles tentam cumprir a lei, mas não amam. Isso significa que nós cumprimos a lei para nos salvar sem a graça, e o resultado, obviamente, que não é uma expressão real de amor. Toda a operação de resgate do ser humano está fundamentada no amor. Por isso, João diz, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Oh, acredite nisso, o amor não é apenas a essência da religião, o amor é a própria essência de Deus.